Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para com a sua vida durante este ano, mesmo diante de circunstâncias difíceis? Abra sua Bíblia, por favor. Salmos de número 146. O livro de Salmos eu gosto algumas vezes, ou muitas das vezes, meditar nesse salmo, no livro de Salmos, em alguns salmos que têm tocado aos nossos corações por longos tempos, do nosso viver, nosso trabalho missionário, de estarmos glorificando ao Senhor, levando a palavra do Senhor. Salmo de número 146, o verso 5, nós vamos ler nesta hora. Eu quero que você acompanhe esta leitura, porque nós queremos que o Senhor já está falando contigo ao teu coração, amém? Salmo de número 146, verso 5, você encontrou? Diga amém. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, amém? Senta glorificando ao Senhor, exaltando a Ele, aquele que vive para todo sempre, aquele que é real, aquele que é soberano sobre as nossas vidas. Eu tenho um título de mensagem nesta noite, diante das porções que o Senhor tem nos trazido a este lugar. Se olharmos para este ano de 2024 e começarmos a observar os 12 meses de ano, os dias, 366 dias, que é um ano bissexto, com mais de 8.000 horas, milhões de segundos, e você olhar e você se encontra aqui nesta noite. Hoje não é o ano, não é o dia 366 do ano 2024, mas é o dia 364 do ano 2024. É esse dia que Deus escolheu para te abençoar, esse dia que Deus escolheu para fazer algo na sua vida, desde aquele que já vem pela manhã ouvindo a palavra, seja pelas redes sociais ou aqui presencialmente, recebendo a porção do Senhor para a sua vida. Eu tenho entendido que todos os dias Deus tem algo de especial para o nosso viver. Aquele que crê, aquele que exerce a sua fé. E o que foi escolhido e colocado em nossos corações, o título da mensagem: em quem está assegurada nossa esperança? Em quem está assegurada a nossa esperança? É tão propício esse título de mensagem, diante do ano que você vem passando, recebendo porções, recebendo momentos de fortalecimento, seja de amigos, de colegas, de vizinhos, de parentes. É tão importante você parar e refletir nesta hora, e eu levar você nessa perspectiva, nesse Salmo de 146, verso 5. E a sua parte final, a parte B, cuja esperança está no Senhor seu Deus, no Deus de Jacó. Por que eu chamo a atenção sobre isso? Porque quando nós olhamos pelos tempos que estão passando, pelo esse século 21, que está decorrendo de uma forma tão acelerada, aonde o profeta Daniel, falando no seu livro profético, que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. Quando ele fala que as ciências iam se multiplicar, é a ciência de todas as áreas que você possa imaginar, seja das humanas, exatas ou tecnológicas. Elas estão se multiplicando a cada dia. E parece que cada dia que passa, as pessoas que não estão se apegando a Deus se afastam cada vez mais, ficam sem rumo, sem destino e sem esperança, porque elas começam a trazer para si, diante de filosofias e diante de frases já projetadas ou feitas ou compostas de ilusões, que é por agora. Quem vive com Cristo tem esperança para o futuro. Quem vive com Cristo sabe que o hoje não me pertence, só pertence a Deus, e o amanhã muito mais, eu estou nas mãos dele. É olhar para este momento que estamos vivendo e ver
todo momento deste ano que você passou por desafios, adversidades, que você fez projetos e em algum momento você está chegando nesse finalzinho do segundo semestre e está dizendo bem assim: eu não alcancei o que deveria alcançar. Ou até mesmo você está sentado aí, entrou por essas portas nesta noite e está um pouco frustrado por não conseguir o que você queria conseguir. E pode ser que você esteja até transferindo essa responsabilidade que é sua, que é minha, para outra pessoa, ou até mesmo para Deus. Muitas das vezes, quando estamos em situações de decadência, em situações de adversidades tão grandes que roubam o nosso ânimo, tiram nossas forças, nós perdemos a esperança e achamos que não tem solução para nada. Mas eu venho com a palavra de esperança para você nesta hora. O que já foi falado pela manhã, dentro da porção que Deus trouxe, se posicionar. Agora à tarde, às 17 horas, quem pôde absorver a mensagem, seja na rede social, seja presente, a jornada. Eu não posso ter esperança, manifestar ou gerar dentro de mim, se primeiro não posicionar, não tomar uma atitude. Aí gera uma jornada na minha vida. Essa jornada que Deus já colocou dentro de você. Essa jornada que Deus já escreveu a sua história. Aí vai manifestar esperança para me continuar a jornada. Porque a jornada, ela não é fácil. Muito claro aqui. A jornada é difícil. Ela não acontece do dia para a noite. Ela não vai manifestar o sucesso do dia para a noite. As conquistas. Mas o Senhor fala na sua palavra: o sim, o não, o espero, o aguardo. O aguardo é a esperança. Esse é o mais difícil para a humanidade entender. Sobre a esperança que precisa ser gerado dentro dela, dentro de cada um de nós. A esperança que vai ser gerado dentro do seu irmão não é a mesma esperança que está sendo gerada dentro do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente. É diferente, é em níveis diferentes. E sendo em níveis diferentes, vai gerar visões diferentes, vai gerar propósitos diferentes, mas está sendo gerada esperança. Você não está desanimando, você não está desistindo, você não está recuando, você não está retrocedendo, você está avançando, porque Cristo está com você, porque Cristo está na sua vida, porque você tem certeza que Cristo escreveu uma nova história para você. Diante disso, sobretudo, eu tenho que ter a compreensão que, tendo em vista tanta coisa que passamos, mas o Senhor nos abraçou e disse: eu cheguei até aqui com você, eu não vou lhe largar. Eu cheguei com você até aqui e você não vai desistir nesses últimos dias dos anos, desse ano de 2024. Olhar para a esperança é eu chamar sua atenção para conceituar, entender de uma forma bem lógica sobre esperança, que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Isso é esperança. Fala de expectativa, fala daquilo que eu espero, fala daquilo que eu aguardo. Fala de esperança de uma forma bem clássica. É um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. Todos aqueles que criam, geram esperança dentro deles, ou dentro de você, você está olhando para o futuro, você não está olhando para o presente. O presente você está vendo como está a realidade da sua vida, como você se encontra, você se posicionou, você estava em um lugar, então ia ou para a esquerda ou ia para a direita, mas a palavra disse: siga em frente. Aí você se posicionou, segue em frente e vai andando. Nesse posicionamento você começa a construir a sua jornada. Construindo a sua jornada, apareceu os desafios, apareceu as barreiras, apareceu os empecilhos para lhe parar, para você recuar, mas você diz: eu vou avançar porque a minha esperança está em Cristo Jesus, porque a minha esperança está em Deus, porque Ele todo dia me fortalece, Ele vai me fortalecer, vai me dar garantia que desta forma eu avançando, Ele vai abrir a porta aonde ninguém pode abrir. Esta porta é o grande, o fiel e verdadeiro e poderoso.
este que pode abrir a porta. Ninguém pode. Eu falei de uma forma clássica sobre a esperança. Mas o que a Bíblia diz sobre a esperança? É muito importante termos a compreensão na visão bíblica sobre a esperança. Que a Bíblia nos fala que, portanto, a esperança é uma expectativa confiante ou certeza baseada em um fundamento seguro pelo qual esperamos com alegria e plena confiança. É assim que diz a Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a Bíblia, para os personagens, para os evangelhos de Jesus Cristo, todo momento que Jesus estava com seus discípulos preparando na escola apostólica, dizia para eles: o mundo está desse jeito, parafraseando, podem não ficar desse jeito, porque eu estou olhando para vocês, vim para mudar o mundo. O que está dentro de vocês, vocês mudarem o mundo conforme está a mudança dentro de vocês. Não é o mundo mudar vocês, e vocês mudarem o mundo. Desta forma, vocês, no reino de Deus, estarão dentro de vocês. Estando dentro de vocês, vão criar, gerar esperança a cada dia nas pessoas. Pessoas que não tinham expectativa de vida, pessoas que não tinham perspectiva de vida, de viver, do porvir, do futuro. Não tinha como olhar para o futuro, não tinha como enxergar de maneira nenhuma nada, diante das palavras que foram lançadas, diante das palavras que foram cravadas em seus corações, diante das palavras que foram cravadas na sua mente, para trazer inculcamento, para desistir e não ter capacidade, principalmente a palavra-chave, não saber qual é a sua identidade. Jesus vem nesta noite dizer para mim e para você: Ele é a única esperança, a sua identidade está dentro de você, e Deus nesta noite vai fazer brotar dentro de você, porque a esperança é Ele na nossa vida. Aí eu olho para a Bíblia, aí começo a ver na visão bíblica que a esperança é um dos vocabulários inseparáveis da fé e da confiança. Quando o apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas a Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, ele diz bem assim: assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. A vida cristã está baseada nesses três pilares: fé, esperança e amor. E o apóstolo Paulo estava preocupado com aquela comunidade. Estava preocupado quando ele passava levando o evangelho, a palavra de Deus. Ele foi muito claro: vai permanecer a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o amor. Mas estou falando sobre esperança. Se não raiar a esperança dentro de mim, não tem como eu prosseguir na minha vida. E quando fala de esperança, arde forte no meu coração, para mim ter compreensão, que é que a Bíblia me mostra em quem está posta a minha esperança. O primeiro ponto que eu vos falo nesta noite: em quem ou em que eu não devo ou devemos assegurar a nossa esperança. Esse é o perigo que está por aí. Muitos estão assegurando a sua esperança em A, em B e C. E nessa segurança da sua esperança, indivíduos ou pessoas ou coisas, aí quando chega em certo momento, perde as forças, perde a perspectiva de viver, perde a direção e fica sem rumo. E muitas das vezes, ou às vezes, é roubado a identidade nessa circunstância, nessa situação. Porque chega para você e diz: você não tem capacidade, você não tem condições, você não tem como fazer. Mas Jesus chegou com a esperança nesta noite. Ele quem dá a capacidade, Ele quem dá as condições, Ele que dá o momento certo para que possa acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para que eu possa olhar verdadeiramente. Se eu não tivesse esperança no Senhor, jamais ia raiar na minha vida alguma luz no final do túnel. O que está acontecendo com muitas pessoas é que olham para o final do túnel, não conseguem enxergar a luz, não conseguem enxergar a saída, não conseguem verificar onde está a porta, e muito menos não sabe o segredo. Mas eu tenho um segredo nesta noite, que já está sendo revelado para mim, para você, para todos nós.
Jesus Cristo é aquele que faz abrir o segredo para a nossa vida. Jesus Cristo é aquele que te dá o segredo revelado, fala para você de uma forma tão particular, tão pessoal, que só você tem a chave para abrir o momento para a sua vida. E esse momento chegou neste dia, esse momento chegou nesta noite. Porque se eu não me posicionar, não tem como o ciclo da minha vida continuar, prosperar. Se eu não posicionar, não tem como a jornada andar. Se eu não posicionar e ter a jornada na minha vida, não tem como ter esperança, que eu não vou ter nada na minha vida. Mas o Senhor chegou nesta noite dizendo: filho, chegou a tua esperança para viver e continuar a tua vida. A maioria das vezes quando a Bíblia fala sobre esperança, está falando a esperança do alto, a esperança do eterno, a esperança daqueles que crê sobre Deus, no reino de Deus, que no dia que morrer sabe para onde vai, morar eternamente, ser arrebatado da igreja, ser levado para os céus e morar eternamente com Cristo. Aí muitos dizem bem assim: a esperança é a última que morre. Esse é o provérbio popular. Quando eu olho para Provérbio capítulo 14, versículo 32, diz que ainda na morte do justo há esperança. Está mostrando que esse justo, que é justificado por Deus, por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a família reunida ali, sabe que ele dormiu no Senhor, o Senhor o levou, e a família está querendo, deixou o legado, mas ainda é esperança, continua a história, continua o testemunho, continua o que ele é, continua o que ele fez, e nós testemunhando que quem ele servia, quem ele estava servindo a cada dia, é o grande, é o fiel, é o verdadeiro, é o soberano, é aquele que faz, é o que tudo pode, é o que tudo vê, é o que tudo sabe na nossa vida. É por isso que há esperança, é por isso que você vê pessoas nesse momento tão crucial, no momento que morre a pessoa, aí chegam os familiares, chegam os parentes, aí está lá justamente o momento fúnebre, está ali o caixão, aí chega um, fala, e se declara, pede até perdão a quem está morto, e fica desesperado, porque não raiou a esperança dentro dele ou dentro dela. Eu tenho essa esperança para você nesta noite, eu tenho essa esperança para dizer para você nesta noite: a esperança está raiando dentro de você. Você precisa só dizer: raia em mim a esperança em Cristo Jesus. Você só precisa dizer isso. Raiar a esperança em você de tal forma, diante de toda a situação, está a circunstância, mas eu creio, eu lembro, mas eu vou continuar a minha história, porque eu sei que meu futuro está garantido no Senhor. Você crê nisso nesta noite? Você tem certeza disso nesta noite? Você está convicto dessa esperança que Cristo vem buscar a sua igreja? Você tem certeza que Cristo vai abraçar a sua noiva? Você tem certeza que Deus te chamou? Você tem certeza que Deus tem um propósito na sua vida? Se tem propósito, tem meta na sua vida para ser alcançado, e Deus não desistiu de você. Por isso que Ele está dizendo nesta noite: assegura a sua esperança nele nesta noite. Assegura essa esperança nele nesta noite. Mas a Bíblia nos mostra quem não devemos assegurar nossa esperança. O Salmo de número 20, o verso 7, eu dividi em parte A, parte B, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Quando fala nessa linguagem, uns confiam em carros, está falando em posição social, reputação. Uns confiam na sua reputação. Eu não posso assegurar a minha esperança na minha reputação. Quando fala em cavalos, alguns estão confiando a sua esperança no poder que detém ou possui na sua vida. Eu não posso assegurar essa esperança nisso. E o salmista ele vai falando no Salmo 146, verso 3:
Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Falar de príncipe, fala de governantes. E quando você olha não confiar, é porque existe um Deus que me garante diante de tudo que está acontecendo. O céu não se fechou. O céu não está de bronze. O céu não está calado. O céu não está fechado. O céu ninguém pode ter acesso. Tem acesso sim. Que nesta noite o Senhor te trouxe a este lugar para dizer para mim e para você: escute, que a esperança está raiando na sua vida. Eu não posso assegurar na minha reputação, no poder que me detém, nos governantes. Aí chega o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Aí diz-me assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Quando Jeremias pronuncia isso, maldito o homem que confia no homem, ele está falando aquele que confia na sua capacidade ou capacidades. Você tem talentos, você nasceu um dia, foi preparado pela sua família, na sua educação do lar, doméstica, foi enviado para aprender na educação secular, e você foi se capacitando. Daqui a um tempo você já está na faculdade e adquiriu tudo que era preciso para ser absorvido no mercado, para fazer e contribuir com a sociedade, para abençoar pessoas, o crescimento da sociedade, ou ser próximo do nosso país, e você ser próximo também à sua casa. Mas às vezes não podemos assegurar nessas coisas, na sua capacidade intelectual ou acadêmica. A vida cristã não pode se deter a isso. Cheio de diplomas, cheio de certificados, isso é muito bom. Eu incentivo a fazer isto, mas eu preciso ter a compreensão e a consciência tão forte, tão racional, que se não for o Senhor na minha vida, eu não terei capacidade para exercer a minha função com excelência. Se não for o Senhor na minha vida, eu não terei sabedoria para fazer as coisas, eu não terei discernimento para prosseguir na jornada, eu não terei para alguns momentos da minha vida, onde tem tantos obstáculos ou empecilhos, para que eu possa desfazer aquilo que precisa ser desfeito, para mim passar, para mim prosseguir, para mim vencer. Eu não posso confiar no que eu tenho, no que eu sou formado. Eu preciso entender que essa capacidade tem que vir para a minha vida. Eu não posso confiar na minha estrutura física, é porque eu tenho estrutura alta, porque eu sou preparado, sou forte, sou preparado em autodefesa, eu sou preparado em artes marciais. Eu não posso confiar nisto de maneira nenhuma. Eu estou falando para você nesta noite em quem não posso assegurar a minha esperança, a nossa esperança em posição social, na minha reputação, seja no meu poder que eu possuo, seja nos governantes, na minha capacidade intelectual, ou até mesmo na minha estrutura física. Eu não posso confiar nisso, mas eu venho falar para você nesta noite, aquele Deus que é verdadeiro, que é poderoso, que te dá tudo isto para a sua vida, que você precisa abrir sua mente, descortinar tudo aquilo que precisa descortinado na sua mente, no seu intelecto, no seu pensar, no seu viver, e dizer para si: é uma nova história, é um novo ciclo. Você vai prosseguir, você vai prosperar, você vai fazer, vai conseguir, porque o Senhor está na frente, o Senhor está dando a oportunidade, Deus está abrindo as portas e está te capacitando para isto. E vem as oportunidades. Todos os dias temos oportunidades, mas as oportunidades chegam para nós de acordo à nossa preparação, principalmente no ministério. Eu preciso entender que eu estou falando sobre a esperança que eu preciso assegurar em Deus. Eu preciso entender também que diante de esperança, tem momento que eu penso na minha área de aspecto, de ordem, de profissão familiar, de ordem da área de prosperidade na minha vida, que eu possa ter condições de fazer alguma coisa,
para a minha família do bom e do melhor. Mas principalmente, sobretudo, eu preciso entender que eu preciso ter esperança no grande. Eu tenho que estar assegurado a minha esperança nele primeiramente. Que eu vou fazer meus projetos, vou fazer tudo aquilo que eu preciso. Eu estou no ano de 2024, 29 de dezembro, mas eu estou crendo que diante do primeiro semestre que passou, não foi tão bom, não foi tão ruim, não foi terrível, mas foi mais ou menos como você queira classificar nesta hora. O segundo semestre melhorou um pouco, ou está melhorando, já melhorou, ou não melhorou. Mas eu venho com a palavra nesta noite de ânimo para a tua vida. Se posicione, creia na jornada, que a esperança já chegou na sua casa nesta noite. Vá confiando no Senhor, que a esperança está raiando na sua vida. Vá tendo a certeza que a esperança está crescendo dentro de você. Comece a colocar, exercitar na sua vida, que a esperança não vai morrer na sua vida, vai brotar e vai contagiar a quem está ao seu lado. Vai contagiar quem está ao seu lado, ou os que estão ao seu lado. O segundo ponto que a Bíblia nos fala sobre a esperança: a nossa esperança deve estar assegurada em Deus. O apóstolo Paulo, fazendo um conselho ao jovem Timóteo, ele teve o cuidado de mencionar em sua carta, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, quando o apóstolo Paulo fala bem assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele estava trazendo conselho para o jovem Timóteo, que ele tinha preparado, discipulado o jovem Timóteo. Ele precisava deixar Timóteo naquele lugar onde ele tinha evangelizado, levado a palavra. Pessoas precisavam ali estar sendo discipuladas, sendo conduzidas para irem para o céu através do poder da palavra e da palavra de Deus sendo pregada. E ele traz esse conselho a Timóteo. A esperança nossa é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Timóteo, não esqueça disto. A nossa esperança é no Senhor, Timóteo. Você foi preparado, Timóteo, por mim. Um homem capacitado, um homem letrado, um homem que sabia de todas as leis que você possa imaginar, seja romano, seja judeu. Um domínio, uma habilidade, uma intelectualidade tão grande de fazer as coisas. E quando Deus o chamou, ele reconheceu que era pó e era necessitado do Senhor. E no momento da sua fraqueza, quando ele pensou que estava forte, o Senhor: ei, quando tu pensas que está fraco, tu estás forte. A minha graça te basta, Paulo. Este Paulo sabia o que estava falando para o jovem Timóteo. Nossa esperança deve estar assegurada em Deus. O salmista Davi já declara isto no Salmo 39, verso 7. Agora, pois, o Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Lembra de Davi, da história de Davi? Lembra, todos conhecem a história de Davi. Davi estava no campo. Davi estava sozinho no campo, esquecido. Nem os seus parentes queriam lembrar de Davi. Isso é tão provável que no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, é muito claro quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, que passou todos os irmãos de Davi. E quando o Senhor fala no coração, o Espírito de Deus, o coração do profeta Samuel, diz: Jessé, tem ainda algum dos teus filhos que não estão aqui? Aí ele olhou para Samuel e disse: tem Davi que está no campo. Manda buscar Davi, que está no campo. Davi estava esquecido. Ninguém lembrava de Davi. Alguns achavam que a história de Davi não ia prosseguir. Alguns achavam que a história de Davi não ia raiar. Alguns achavam que a história de Davi não ia acontecer. Mas quando Davi chega na presença do profeta de Deus, que o profeta Samuel pega o chifre de azeite, simbolizando o Espírito de Deus, e derrama sobre a cabeça de Davi, diz a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, que o Espírito do Senhor
se apossou de Davi naquela hora. Davi não era mais o mesmo. Davi não era mais a mesma pessoa. Davi não pensava como antes. Davi já começou a pensar diferente na sua vida, no seu viver, no seu porvir. Porque aquele que faz promessa, cumpre a promessa. Quando eu falo de esperança, ele está falando de promessa para se cumprir na sua vida, na nossa vida, no meu viver. Quando eu falo de esperança, está falando de promessas. E se foi ele que prometeu, vai cumprir. Se falar para você algo este ano e não se cumpriu, que era para acontecer este ano, então não foi Deus. Não fique inquieto, porque a esperança está raiando no seu coração. O Senhor está dizendo nesta noite para você: a esperança está raiando no seu coração. Pode ter certeza disto. Olhando nossa esperança deve estar assegurada em Deus. Eu começo a ver quando Jesus estava com seus discípulos. Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia e começa a aparecer às pessoas, aos discípulos. E no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 28, versículo 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus falando para os discípulos. Então, se eu devo assegurar a minha esperança em Deus, é porque esse Deus tem todo o poder no céu e na terra e embaixo da terra. Não sobrou poder para ninguém, todo o poder. Não sobrou poder para ninguém. É esse Deus que eu estou pregando, que Ele tem todo o poder para cumprir na sua vida a promessa, para cumprir na sua vida o que Ele prometeu, para cumprir na sua vida o que Ele falou da sua história, para cumprir na sua vida o que Ele já determinou. Ninguém vai apagar, ninguém vai anular. Ele pode ver isso acontecendo, mas pode ter certeza, Deus olha para a circunstância, para a situação, para o cenário, mas Ele sopra o vento para lá e para cá, muda a situação, muda a circunstância, mas se cumpre a promessa dEle na nossa vida, na minha vida. Se cumpre, porque esta esperança eu tenho que assegurar a Ele. Além do testemunho de Davi, além do testemunho do apóstolo Paulo, Jesus falou isso para os discípulos. E outra passagem que é forte, é espetacular em nossos corações. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Tem algumas Bíblias e suas versões dizem bem assim: impossível para cumprir as suas promessas. As promessas que Deus faz à luz da Bíblia, faz promessa para Israel, faz promessas gerais, faz promessa para os homens de Deus e faz promessa pessoal. Então, quando eu olho para a Bíblia, em alguns momentos que estamos estudando, analisando o que precisa ser analisado, para falar do seu amor, da sua grandeza, eu preciso entender o contexto que está acontecendo aquela situação, para ver que aquela promessa, se era para Israel, se era para alguns servos de Deus do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, aquela promessa para a sua casa, ou se é para a nossa vida, para os gentios. Se é para a nossa vida, a graça já veio sobre a nossa vida. A graça é de graça, mas Ele está dizendo esta noite: está chegando, está raiando a esperança no seu coração, está raiando a esperança na sua mente, está raiando a esperança que precisa raiar para você crer que o Senhor é grande. É uma mensagem para você pensar de uma forma tão racional: a quem eu estou entregando a minha esperança? Será que verdadeiramente eu estou entregando a minha esperança ao Deus Todo-Poderoso? Eu só entrego a minha esperança quando eu estou na sua casa a Deus, e quando eu saio por aquelas portas eu entrego a minha esperança a B ou a C? Mas não entregou a esperança ao J, Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu entrego a minha esperança aqui neste lugar, tomando uma posição, aonde você estiver, e lembrar de situações, mesmo na dificuldade, mas a minha esperança está em Ti, Senhor. A minha esperança não morre, porque está em Ti, o meu Salvador, quem vive para todo sempre.
A minha esperança não se acaba porque tu estás em ti. Ó Espírito Santo, tu tem raiado a esperança no meu coração, na minha vida. Por isso que eu creio nisto. Toda promessa que é revelada na Bíblia Sagrada, após a dispensação da graça de Deus sobre a nossa vida, Deus pede condições para ser cumpridas. Eu preciso estar posicionado em Deus. Foi muito claro hoje de manhã. Se eu não estiver posicionado em Deus, se eu não estiver na presença de Deus, mesmo em alguns momentos distantes de algumas reuniões, mas estou em comunhão com a minha igreja, eu estou em comunhão com meus irmãos, eu estou em comunhão com a minha família, eu estou em comunhão com o meu pastor, eu estou em comunhão principalmente com Deus, as promessas vão se cumprir. Mas quando eu saio debaixo deste momento e me afasto, fica difícil cumprir as promessas. Por isso que Deus levanta os intercessores para estar clamando pela nossa vida, para clamar que se cumpra as promessas, e que o Espírito Santo faça resplandecer diante dos corações que já ouviram a palavra as promessas em sua vida e se afastaram, que precisa estar na posição para Deus cumprir a promessa. Aí naquele dia você chega naquele lugar que você não queria vir, que não queria estar naquela reunião, e Deus começa a falar, e começa a bater no seu coração de pedra, começa a quebrar o coração de pedra, começa a estraçalhar o coração de pedra, começa a esmagalhar o coração de pedra, e de repente o Espírito Santo começa a dar o coração de carne. Aí você começa a se quebrantar, aí você começa a chorar, e você não sabe porque está chorando na presença de Deus. É o Espírito Santo falando para você: ei filho, eu te chamei, eu te escolhi, tu és escolhido, tu vai frutificar, tu tem promessa nas minhas mãos, quem vai conduzir a tua vida sou eu, porque Ele tem esperança para você. As condições de nossa esperança estão asseguradas em Deus. Primeira coisa, eu primeiro preciso chegar-se a Ele. O apóstolo Tiago é muito claro na sua carta, quando diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Por que não disse bem assim: Deus vai chegar em você? Deus vai chegar em você. Deus já está de braços abertos. Ele já está te esperando, Filho de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia foi ressuscitado, para ser perdoado os nossos pecados. O seu sangue foi derramado para pagar todas as mazelas, o alto preço, o valor tão caro. O sangue de Jesus pagou sobre a sua vida. É por isso que Paulo, escrevendo sua carta, é muito claro em suas expressões, e Tiago ainda traz complementação, diz: olha, chegue-se a Deus, Ele vai chegar a você. Deus está de braços abertos. Eu começo a chegar para Ele, chegar perto dEle, digo: Senhor, eu preciso de Ti, eu tomo uma decisão, eu tomo uma posição, me abraça, Senhor, eu quero a Ti, eu quero que Tu tome conta da minha vida. Aí você vê a diferença, aí você vê as coisas acontecerem. O problema não é o ano de 2024. O problema ou problemas somos nós. Está em nós. Não está no ano. Vai se mudar a fase, sim. O ciclo, sim. Porque Deus criou leis. E essas leis que Deus criou precisam se cumprir na terra. Se nós estamos na terra, vai se cumprir essas leis. Vai haver mudanças. Em todas as áreas, em toda a ordem, o aspecto, vai haver mudanças. Mas quando eu olho e eu chego a Deus, torna diferente. Aí a segunda coisa, a segunda condição: ouvir a sua palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Já estou indo para o final. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Deus não está tomando você por inocente de maneira nenhuma. Você não é inocente, você pensa, você raciocina. E quando você chega a Deus, diz: eu reconheço, Senhor, eu reconheço que preciso de Ti, eu reconheço que preciso reconhecer a Ti como Salvador da minha vida, eu reconheço que eu estava afastado dos Teus caminhos, eu preciso estar nos Teus braços de volta, para se cumprir, porque você está ouvindo a palavra. Aí Cristo arremata diante dos discípulos, no sermão da montanha, diante do povo. Aí diz: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu busco o reino de Deus, eu busco a justiça de Deus, e devido ao que eu estou fazendo, as minhas atividades, foi muito claro aqui a palavra-chave, atividades, devido às minhas atividades que eu estou fazendo, vai acontecer. É a lei da reação. Vai acontecer as atividades que eu estou fazendo para Deus, as atividades que eu estou fazendo para o Senhor, as atividades que eu estou fazendo para o meu lar, as atividades que eu estou fazendo para a minha profissão, as atividades que eu estou fazendo para a sociedade. Vai acontecer, porque eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas estão sendo acrescentadas. Então o que está na minha vida já está sendo acrescentado há muito tempo. E quando a ficha começa a cair, você começa a ver que as coisas estão sendo acrescentadas por Deus. É quando você olha assim e diz: abrir uma porta naturalmente, a porta que eu preciso passar, a porta que eu preciso estar, a porta que eu preciso exercer meu papel, tomar minha posição e fazer o que eu preciso fazer para o nome de Deus ser glorificado. É isto. Aí as coisas acontecem. Mas como é que vai acontecer se eu estou em casa deitado? Como é que vai acontecer se eu estou de porta fechada no meu quarto? Como é que vai acontecer se eu durmo até 2, 3 horas da tarde e eu tenho um sonho de ter uma grande profissão, eu tenho um sonho de realizar não sei o que da minha vida, e eu não estudo, eu não me preparo, eu não busco a Deus, eu não medito na sua palavra? Não tem como acontecer. As coisas de Deus não são mágicas. As coisas de Deus não caem assim. As coisas de Deus, Deus é muito claro. Jesus Cristo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso buscar, eu preciso querer, aí vai acontecer. A vida cristã não é mágica. A vida cristã é um exercício todos os dias. A minha fé, a minha confiança, a minha esperança em Deus, a minha fé me abraçando, a minha confiança tomando conta de mim, e a minha esperança olhando para Ele, o autor e consumador da minha fé. Aí eu vou começar a ver as coisas acontecer todos os dias da minha vida. Uma ação de praticidade. Se não for assim, não acontece na nossa vida. Em quem está segurada a tua esperança nesta noite? Em quem está segurada a tua esperança nesse antepenúltimo dia do ano de 2024? Em quem você colocou a sua esperança? Eu quero dizer para você nesta noite: tem as condições, se aproxime de Deus. Você está ouvindo a palavra, mas busque primeiro a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E você sabe como é a justiça de Deus? Eu tenho que perdoar quem me magoou, eu tenho que perdoar quem me maltratou, eu tenho que abençoar aquele que me deseja muito mal, eu tenho que abençoar aquele que conduziu histórias para destruir o meu propósito, o meu viver. É assim a justiça de Deus. Aí Deus vai agir. Mas eu pedi para agir a justiça, eu não tenho condições de pedir para Deus fazer justiça em alguém. Eu sou pequenino que nem você. Nós somos pequeninos diante de Deus. Mas quando reconhecemos Ele como Salvador da nossa vida, nos tornamos grandes na sua presença, nos tornamos filhos e co-herdeiros em Cristo Jesus. Através disso, buscando o reino de Deus, a sua justiça, Deus vai acrescentando na nossa vida, no nosso viver. Todavia, em algum momento poderia não acontecer, e começa a acontecer na nossa vida. É quando eu olho que as minhas forças começaram a se acabar, começaram a esmurecer toda a minha perspectiva, todo o meu olhar para o futuro, toda a minha visão de futuro. E parece que os projetos que estavam no papel foram rasgados, foram queimados, jogados ao fogo, viraram cinzas. Aí Deus vem com o seu Espírito, dizendo para mim, para você, soprando na sua vida. E eu dizendo: eu não tenho forças, eu não tenho coragem, eu não tenho como olhar para essa situação para prosseguir. Aí o profeta Isaías olhou para o capítulo 40, versículo 31, para o povo de Deus, e disse-me assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Você crê nesta palavra? Você acredita nisto? Vá se colocando de pé, por favor, já estou concluindo. Quando ele fala isto, o profeta Isaías, é porque o povo estava desanimado. A esperança do povo estava se esvaindo. A esperança do povo de Deus estava se acabando. E Deus levanta o profeta messiânico e diz: olha, vai raiar, a promessa vai se cumprir. O filho que nos deu está chegando, que é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E o povo começaram a perder aquele momento tão difícil que estava passando. Começaram a criar ânimo. E só o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz está raiando. Aí ele diz: mas os que esperam no Senhor, eu estou esperando no Senhor, renovarão as suas forças. Primeira coisa, as nossas forças serão renovadas. Segunda coisa, subirão com asas como águias. Olha a comparação, como águias. Por que águias? Porque é contemporâneo, é da época, é do contexto, que eles olhavam para a águia e viam. E quando você olha de uma forma bem simples para mim falar para você sobre a águia, para mim não estender muito, fala de força e coragem. Então eu espero, renova minhas forças espirituais, minhas forças físicas, minhas forças intelectuais, mas também eu começo a ter visão. A águia tem visão, e de longe, aonde nenhum predador consegue enxergar onde está presa, mas a águia está no alto, está vendo a sua presa a quilômetro de distância. Deus quer fazer isso conosco a cada dia, mas eu preciso, a minha esperança está posta a Ele. Eu vou subir, eu vou superar como as outras pessoas, eu vou correr e não vou me cansar. Isaías entendia de fisiologia, da ciência humana. Eu nunca vi ninguém correr, ninguém se cansar. Quem corre se cansa. Quem não está preparado, condicionamento físico, se cansa. Mas Isaías disse: aquele que é grande, aquele que é poderoso, que está raiando o sol da justiça, você vai correr, mas não vai se cansar. Quantas vezes nós obreiros subimos neste lugar, na tribuna, para falar do amor de Cristo. Às vezes estamos cansados de situações, cansados de circunstâncias, cansados de momento da vida, cansados do trabalho, mas quando sobe aqui para falar do seu amor, vem a unção que Isaías profetizou, renovando as nossas forças, e a gente corre para lá e para cá. E quando desce da tribuna, quando desce do momento do altar do Senhor, desapareceu o cansaço, desapareceu o momento. Aí ele ainda diz assim: olha, esses que esperam no Senhor caminharão e não se fatigarão. Parece que ele conhecia tão profundamente as ciências da fisiologia. Caminhar, não se fatigar. Correr é uma coisa, caminhar é outra. Se eu caminho por horas, os meus músculos menores do corpo são os primeiros a me cansar. Se eu pego qualquer objeto e começo a fazer exercício, então os músculos menores são os primeiros a se cansarem. Aí chama-se fadigar. Isaías estava dizendo isso: vão caminhar e não vão se fadigar. Esse é o Deus que eu sirvo a cada dia. Eu subo cansado, mas desço renovado. Eu subo triste, mas desço alegre. Eu subo sem esperança, mas desço com esperança. Eu subo sem ver o porvir, mas desço enxergando o porvir. Eu subo sem ter visão, mas quando eu desço com Ele, eu começo a ter visão diferente. Eu começo a ter visão diferente, que ninguém tem, ninguém enxerga, ninguém vai entender, só você vai entender. A Isaías, no capítulo 64, verso 4, do profeta Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti.
que trabalha para aquele que nele espera. Isaías disse: olhe, vai renovar suas forças. Você vai ter força. Você vai correr, não vai se cansar. Você vai caminhar, não vai se fadigar. Não vai perder. Pode não ter força de se ajoelhar, mas o meu Espírito vai te fortalecer para tu estar de pé. Porque Ele está trabalhando em prol da tua causa. Ele não está dormindo, porque eu estou esperando nele. Você está esperando nele. Você está esperando, nós estamos esperando nele. Por isso que Ele está trabalhando enquanto você está aqui. Deus está trabalhando em prol da sua causa. Eu não falo aqui utopia, eu não falo aqui mensagem ou frases prontas. Eu falo aqui com convicção. Enquanto estou esperando no Senhor, Ele está trabalhando para a minha vida cumprir as suas promessas. Porque eu estou assegurando a minha esperança nele. Concluindo, o salmista escreve no Salmo 39, aliás, Salmo 31, verso 24. Diz bem assim essa versão, Salmo 31, verso 24. Aí eu concluo: esforçai-vos e fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.